vem cá, sabe aquele som que atravessa gerações, que informa, diverte e conecta pessoas até hoje? Pois é, a história do rádio começa desse jeito, uma invenção que mudou o mundo e que faz a voz romper distâncias e chegou a lugares onde a palavra escrita nunca tinha chegado, que nem esse TP que está subindo agora. Tudo começa no final do século XIX. O mundo fervia em descobertas. Era a era da eletricidade, do telégrafo, dos primeiros telefones. Mas ainda faltava uma coisa: fazer a voz viajar sem fio. E quem é que resolve isso? O italiano Guglielmo Marconi. Em 1896, ele faz a primeira transmissão de sinais pelo ar e sem usar cabos. Ali então nascia a telegrafia sem fio, nascia o rádio. Mas aqui, dá uma segurada aí nas emoções, e se eu te disser que o Brasil chegou antes? Pois é, 3 anos antes de Marconi, em 1893, o padre e inventor brasileiro Roberto Clovel de Moura já tinha conseguido transmitir voz sem fio. Ou seja, Brasil na frente graças ao padre. Só que coitado, sem apoio, sem patente e ainda acusado de bruxaria, foi esquecido pela história. Só hoje ele é reconhecido como um dos verdadeiros pais do rádio, depois de tanto tempo, né? A força do rádio aparece logo em 1912, numa tragédia que todo mundo conhece e virou filme, o naufrágio do Titanic. Foi pelo rádio que o navio pediu socorro, o marinheiro, né? Pela primeira vez, o mundo percebe que aquelas ondas invisíveis podiam sim salvar vidas. E é a partir daí que o rádio explode. Nos anos 1920, ele invade casas, cidades e países. Deixa de ser só coisa de telegrafista e vira companhia. Música, poesia, leitura, notícias, teatro. Pela primeira vez, a informação chega ao mesmo tempo para muita gente em qualquer lugar. E se até aqui o rádio já tinha mostrado poder, em 1938 ele prova que pode ser assustador. Gente, olha essa presepada. Ideia do próximo vídeo, inclusive, hein? Na noite de Halloween, Orson Welles, se é assim que fala, simula na rádio CBS uma invasão de marcianos. O que era para ser só uma dramatização, virou pânico. Milhares de pessoas acreditaram e saíram às ruas achando que de fato a Terra estava sendo invadida por ETs. Foi quando o mundo percebeu o quanto o rádio podia emocionar, informar e até manipular. E esse poder, claro, logo foi usado em outro cenário, a guerra. Na Segunda Guerra Mundial, o rádio vira arma. Hitler usa as ondas para espalhar a ideologia e os aliados também usam para motivar, informar e fortalecer resistência. O rádio não era só diversão, era parte estratégica de guerra. E o Brasil também entra nessa história, mas calma, não na guerra. Em 7 de setembro de 1922, durante as comemorações dos 100 anos da independência, acontece a nossa primeira transmissão. E meses depois, nasce a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, criada por Roquete Pinto. A proposta era simples e nobre, levar educação e cultura para quem não tinha acesso. Só que, gente, tinha um problema nessa história. O aparelho de rádio custava caro e quem tinha dinheiro achava aquele conteúdo chato, brega e não valia a pena. Já quem se interessava não tinha como comprar um rádio. O resultado? O começo foi meio devagar, ou seja, não tinha muita audiência. Mas isso muda nos anos 30. Sabe por quê? O Getúlio Vargas, Getulião, libera publicidade no rádio. E aí, meu amigo, minha amiga, o rádio vira um fenômeno. Nascem programas de humor, de auditório, as transmissões de futebol, os primeiros jingles publicitários, inclusive, quem não conhece, o padeiro desta rua. Ai, o padeiro desta rua, tenho sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Pois é, o rádio deixa de ser só educativo, vira negócio, vira diversão, vira política. Getúlio então entende o poder do rádio e cria a Hora do Brasil. E depois se torna a Voz do Brasil no ar até hoje. E então chegam os anos 40 e 50, a chamada época de ouro da rádio. O rádio nacional se torna uma potência. Radionovelas, shows, humor, música. O rádio vira o centro das vidas das famílias brasileiras. E é ali que nasce também o lendário Cassino do Chacrinha, que depois conquistaria da TV. Mas eis que surge ela,
a televisão. E o rádio, pela primeira vez, perde espaço, sai dos holofotes, perde audiência, perde dinheiro, mas o rádio nunca foi de se entregar não, tá? Nos anos 60, 70 e 80, ele se reinventa. Surge um rádio segmentado, rádios de notícias, rádios de esporte, de músicas, rádios comunitárias, cada uma falando diretamente com o seu público-alvo. E quando chega a era digital, o rádio, mais uma vez, mostra que sabe se adaptar. Nasce a web rádio, depois dos podcasts, o rádio vai para o celular, vai para o computador, vai para o fone de ouvido, para o carro. Agora ele é global, sem fronteiras e limites, mais vivo do que nunca. Do telégrafo ao podcast, das rádios novelas, da playlist, o rádio atravessou séculos, guerras, crises, censuras e segue firme. Sabe por quê? Enquanto houver alguém disposto a ouvir, sempre vai existir alguém disposto a transmitir. Esse foi o vídeo de hoje, falando um pouco mais sobre a história da rádio. Se você chegou até aqui, agradeço o carinho da sua audiência. Se esse vídeo já foi legal de produzir, editar, pesquisar, o próximo vídeo que vai vir em breve sobre história da televisão vai ser ainda muito mais legal. E eu já faço o convite para você assistir esse vídeo tão bacana que está sendo preparado com muito carinho e, claro, muita dedicação. Eu sou Davi Leônidas e me despeço de vocês.